Título: Coração de Mãe. Nazan prepara uma nova armadilha e Feliz começa a descobrir a verdade. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre os próximos acontecimentos de Coração de Mãe, a novela turca da Record que está deixando o público cada vez mais curioso com tantas reviravoltas. E dessa vez, a situação envolvendo Karsu, Bora, Nazan e Feliz promete ficar ainda mais complicada. Uma nova armação envolvendo um exame de DNA pode mudar completamente os rumos dessa história. E o mais perigoso é que, enquanto Nazan acredita que está conseguindo controlar tudo, Feliz começa a perceber que existe alguma coisa errada. Então, prepare-se, porque os próximos capítulos prometem muita tensão, desconfiança e uma corrida contra o tempo para descobrir a verdade. Mas antes, vamos entender como essa história começa. O plano de Nazan. Nazan nunca aceitou completamente o relacionamento de Bora e Karsu. Mesmo depois de todas as dificuldades enfrentadas pelo casal, ela continua procurando uma maneira de interferir na vida dos dois. Agora, a situação fica ainda mais delicada por causa de uma criança que pode estar ligada a Bora. Em vez de deixar que um exame revele naturalmente a verdade, Nazan decide agir por conta própria. Ela procura Sala e apresenta uma estratégia para manipular o resultado do teste de DNA. A intenção é fazer com que o exame aponte uma ligação que favoreça seus interesses. Ou seja, Nazan pretende usar o resultado do exame como uma arma para colocar Bora contra Karsu. O problema é que ela não percebe que alguém começa a observar seus movimentos com muita atenção. E essa pessoa é justamente Feliz. Feliz começa a desconfiar. Feliz conhece Nazan e sabe que ela é capaz de tomar atitudes inesperadas quando acredita que está perdendo o controle de uma situação. Por isso, algumas atitudes começam a chamar a atenção dela. Feliz passa a suspeitar que Nazan esteja preparando alguma coisa para prejudicar o relacionamento de Bora e Karsu. No começo, ela ainda não sabe exatamente qual é o plano, mas a desconfiança cresce. E quando existe uma dúvida envolvendo um exame de DNA, qualquer detalhe pode ser importante. Feliz então decide não ficar apenas observando. Ela procura uma maneira de conseguir uma confirmação independente. E é nesse momento que a história ganha uma nova dimensão. Um novo exame pode mudar tudo. Feliz consegue fio de cabelo do suposto filho de Bora e entrega material para de lá ver. A intenção é realizar outro exame de DNA. Essa decisão pode ser fundamental. Porque, se o resultado do novo teste não coincidir com aquilo que Nazan está tentando apresentar, toda a estratégia dela poderá começar a desmoronar. Mas existe um problema. Nazan também está se movimentando. E quanto mais ela percebe que Feliz está desconfiada, maior fica a pressão para agir rapidamente. A disputa deixa de ser apenas uma questão familiar. Agora, existe uma corrida para descobrir quem conseguirá chegar primeiro à verdade. Enquanto isso, Karsu e Bora tentam viver um momento de felicidade. Apesar de todos os problemas, Bora continua tentando proporcionar momentos especiais para Karsu. Ele prepara uma surpresa para ela, mostrando que deseja preservar o relacionamento dos dois apesar das interferências externas. Karsu também tenta seguir em frente. Depois de tantas dificuldades, ela quer acreditar que finalmente pode construir uma vida mais tranquila ao lado de Bora e das crianças. Mas existe uma ameaça escondida nos bastidores. Nazan continua trabalhando para destruir essa felicidade. E o pior é que Karsu ainda não tem conhecimento de toda a dimensão da armação. Isso torna tudo ainda mais perigoso. Porque, enquanto ela acredita que o maior desafio é manter seu casamento firme, outra batalha está sendo travada longe dos seus olhos. Bora fica no centro da disputa. Bora também acaba ficando no meio dessa confusão. De um lado está sua mãe, Nazan. Do outro, Karsu, a mulher que ele escolheu para dividir a vida. E agora surge uma questão capaz de colocar tudo em dúvida. Quem está dizendo a verdade? Se o resultado do exame for usado contra Karsu, Bora poderá enfrentar uma situação extremamente difícil. Mas, se Feliz conseguir provar que houve manipulação, Nazan poderá ser desmascarada. É justamente essa dúvida que aumenta o suspense dos próximos capítulos. Feliz não pretende desistir. Feliz já passou por situações muito dolorosas envolvendo sua família. Por isso, ela sabe que uma decisão errada pode causar consequências enormes. Ao perceber que existe algo estranho acontecendo, ela decide investigar. E dessa vez, ela não quer simplesmente acreditar na palavra de alguém. Ela quer uma prova. O novo exame de DNA representa justamente essa possibilidade.
Se o resultado confirmar suas suspeitas, Feliz poderá finalmente entender o que NASA está tentando fazer. Mas se o resultado for diferente do esperado, uma nova crise poderá começar. E existe ainda outro detalhe. Nazan tem aliados. Erden acompanha os movimentos de Feliz e Gulnaz e leva informações para Nazan. Isso significa que cada passo dado pelas duas pode chegar rapidamente aos ouvidos da vilã. Nazan percebe que está sendo observada. Quando Nazan descobre que Feliz e Gulnaz estão desconfiadas, ela entende que não pode perder tempo. Seu plano precisa avançar antes que alguém consiga revelar a verdade. Por isso, ela acelera suas decisões. A situação fica cada vez mais perigosa. De um lado, Feliz e Gulnaz tentam conseguir uma contraprova. Do outro, Nazan tenta garantir que sua versão dos acontecimentos prevaleça. E Sala acaba tendo um papel importante nessa disputa. É ela quem aparece com o resultado do teste de DNA. E o resultado promete provocar uma nova onda de tensão. O resultado chega à mansão. Quando Sala chega à mansão com o resultado positivo do exame, todos ficam diante de uma situação extremamente delicada. A notícia pode mudar completamente o rumo da história. Mas será que esse resultado realmente representa a verdade? Essa é a grande pergunta. Feliz já desconfia que existe algo errado. E, se ela estiver certa, o resultado pode fazer parte justamente da armação que Nazan preparou. Por isso, a chegada desse documento não significa necessariamente que o mistério terminou. Na verdade, pode ser apenas o começo de uma nova batalha. E Karsu? Karsu continua tentando manter sua família unida. Ela não imagina completamente o tamanho da conspiração que está sendo formada ao seu redor. Enquanto Bora tenta seguir ao lado dela, Nazan continua procurando uma brecha para provocar uma separação. O relacionamento dos dois passa novamente por uma prova de fogo. E a grande questão é saber se o amor entre Karsu e Bora será suficiente para resistir às novas acusações. Porque, dessa vez, Nazan não está apenas fazendo comentários ou tentando convencer Bora de alguma coisa. Ela está mexendo com uma informação que pode parecer uma prova. E isso torna tudo muito mais sério. Outras histórias também avançam. Enquanto toda essa tensão acontece, outros personagens também enfrentam mudanças importantes. Omê consegue uma nova oportunidade de trabalho, mas começa a enfrentar dificuldades nessa nova fase. Gulnaz também muda sua postura em relação a ele e o convida para um chá. Ao mesmo tempo, Izan surpreende Gulnaz com um pedido de casamento e ela aceita. São momentos que contrastam com o clima de tensão envolvendo Karsu e Bora. Enquanto alguns personagens encontram novas possibilidades para suas vidas, outros continuam presos a conflitos do passado. E isso deixa a novela ainda mais movimentada. Akan também enfrenta uma situação complicada. Outra história que promete chamar a atenção envolve Akan e Aissa. A possibilidade de Akan partir deixa pessoas próximas preocupadas. Aissa não aceita facilmente essa situação e toma uma atitude extrema para impedir que ele vá embora. A decisão acaba acrescentando mais tensão à trama. Enquanto isso, Feliz e Gulnaz continuam concentradas na questão do DNA. Ou seja, várias histórias acontecem ao mesmo tempo. Mas o mistério envolvendo Nazan continua sendo um dos principais pontos de tensão. A verdade finalmente vai aparecer? Essa é a pergunta que fica para os próximos capítulos de Coração de Mãe. Será que Feliz conseguirá provar que Nazan manipulou o exame? Será que o resultado positivo realmente corresponde à verdade? E, principalmente, como Bora vai reagir quando descobrir tudo? Nazan acredita que está protegendo seus interesses. Mas quanto mais pessoas começam a desconfiar dela, maior fica o risco de sua própria armação ser descoberta. Feliz agora está determinada a investigar. Gulnaz está ao lado dela. E um novo exame pode ser justamente a peça que faltava para esclarecer esse grande mistério. Enquanto isso, Karsu e Bora tentam preservar o relacionamento sem imaginar completamente o que está acontecendo nos bastidores. E é justamente essa diferença entre o que eles sabem e o que o público já começa a perceber que deixa a história ainda mais envolvente. Final. Os próximos capítulos de Coração de Mãe prometem colocar Nazan sob pressão. A estratégia envolvendo o DNA pode parecer perfeita, mas Feliz começa a chegar cada vez mais perto da verdade. E quando uma armação depende de um exame, basta uma única prova verdadeira para colocar todo o plano em risco. Agora, resta saber se Nazan conseguirá esconder suas intenções até o fim ou se Feliz finalmente conseguirá desmascará-la. E você, de que lado está nessa história?
Acha que Feliz vai descobrir a armação de Nathan? Conte sua opinião nos comentários. Eu quero muito saber o que vocês estão achando desses acontecimentos. E se você gosta de acompanhar os resumos de Coração de Mãe, continue por aqui porque os próximos capítulos prometem ainda mais reviravoltas.